Olá, meninos, bom dia. Professor Cristiano de Sociologia. Vamos trabalhar um tema importante para se compreender o processo de desenvolvimento do capitalismo e todas as políticas e doutrinas criadas para que esse capitalismo fosse possível. Antes de tudo, nós temos que entender que o desenvolvimento do capitalismo se deu através do processo da expansão marítima comercial, onde, naquele momento, para tentar solucionar o problema da crise da chamada Baixa Idade Média, eles estabeleceram as grandes navegações como a única solução em busca de uma nova política chamada política mercantilista. Essa política mercantilista, ela era uma política que, aos olhos da burguesia, ainda não era ideal, porque havia uma intensa participação do Estado na economia, principalmente naquilo que nós estamos nos referindo com relação à cobrança de impostos. Ou seja, o mercantilismo ele era adotado, né, dentro de um conceito de um protecionismo alfandegário, criado dentro de uma ideia das políticas mercantilistas, que era o protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, metalismo, incentivo à produção, né? E a questão do protecionismo alfandegário, que significava o aumento da taxa de juros sobre produtos importados, isso limitava muito o ganho da burguesia. No entanto, esse mercantilismo ele foi passando por um processo de desenvolvimento e com a chamada Revolução Industrial nós percebemos ali a adoção de uma nova política chamada liberalismo. A Revolução Industrial ela trouxe para a sociedade uma nova forma de observar o desenvolvimento e como que seria a política e a implementação desse capital, que não seria mais daquela forma intensa, né, tributação do Estado na economia. Porém, esse liberalismo, que traz consigo algumas características, dentre elas, né, a defesa da propriedade privada, traz uma ideia, né, de um livre mercado, né, de um espectro que paira no ar, onde, dentro dessa ideia do livre mercado, as empresas e um país conseguem estabelecer uma justa concorrência. Vamos aqui às principais características do liberalismo. Ó. Propriedade privada, livre mercado e a mão invisível. O que significa essa mão invisível? É justamente aquilo que nós estamos dizendo como a livre concorrência. Porém, isso é questionável, porque com a formação dos grandes conglomerados empresariais, os trustes, holdings, né, as grandes empresas que vão se fundindo, essa concorrência ela acaba sendo inexistente. No entanto, esse liberalismo ele vai entrar em crise na década de 30, em 1929, com a chamada crise de 29, né, que é o crack da Bolsa de Nova York, ou o crash da Bolsa de Nova York. E houve a necessidade de se estabelecer uma nova política, onde essa política era uma política com uma alta arrecadação fiscal, mas com, ao mesmo tempo, o objetivo do bem-estar social, né? Que é o chamado keynesianismo, desenvolvido nos Estados Unidos por John Maynard Keynes, onde havia o que? Uma forte tributação, ou seja, uma pesada carga tributária, cobrança de impostos. No entanto, havia a intervenção desse Estado na economia, promovendo aquilo que nós caracterizamos como welfare state, que é o estado de bem-estar nacional, ou seja, o Estado que arrecada e esse mesmo Estado que reverte toda essa arrecadação para a sociedade, né? Dentro de um conceito de políticas públicas. Logo em seguida, nós vamos ver que esse keynesianismo ele vai também entrar em crise econômica e decadência, principalmente pelo fato de que os estados que passaram a monopolizar todo esse processo de ser o principal responsável em garantir os direitos sociais, esse estado keynesiano ele vai entrar em crise. E ele entra em crise justamente pelo endividamento do próprio Estado, onde os fatores estão descritos aqui. Ó. Crise do petróleo, o toyotismo, que vai ser uma característica muito mais flexível da produção, e isso vai interferir direto nos direitos trabalhistas. A questão do endividamento estatal, que foi outra característica muito importante também para a crise do keynesianismo, que é esse Estado interventor. O aumento do fluxo internacional, que significa os empréstimos, né, e capital internacional que acabaram entrando nos países nesse momento, e a redução das barreiras fiscais, ou seja, você acaba flexibilizando um pouco mais a entrada de multinacionais e isso acaba interferindo diretamente nas empresas estatais. Né? Aqui, dentro dessa ideia, nós podemos perceber que esse novo modelo que estava entrando em vigor, né, principalmente um novo modelo que não era o modelo keynesiano, que seria um modelo pautado em uma participação maior dos bancos internacionais em ajudas econômicas aos países que tivessem problemas de produção, né, e de desenvolvimento interno. Então, nós temos aqui o consenso de Washington,
né, que surgiu ali em meados da década final da década de 60, enfim. Porque esse keynesianismo aqui, ele vai prevalecer mais ou menos até a década de 80. Né? Depois da década de 80, os índices inflacionários, principalmente em países da América Latina, estavam altíssimos. E isso fez com que houvesse o chamado consenso de Washington. O que é o consenso de Washington? Eram recomendações aos países da América Latina. E o que significavam essas recomendações aos países da América Latina? É o seguinte, nós vamos emprestar dinheiro para que vocês resolvam os problemas fiscais, os problemas de alto índice inflacionário, desemprego. No entanto, vocês vão ter que adotar algumas medidas. Né? E essas medidas elas precisam estar de acordo com o consenso de Washington, senão nós não iremos lhe emprestar dinheiro. Ou seja, Estados Unidos e todo o processo dos bancos internacionais, né, oferece dinheiro para que as nações latino-americanas equilibrem suas contas, porém exige que elas adotem uma determinada medida. Qual seria ela? Primeiro, reorientar os gastos públicos, ou seja, gastar menos nas questões sociais, saúde, educação, moradia, essas coisas. Privatizar empresas públicas, certo? Eliminar barreiras fiscais para investimentos estrangeiros, ou seja, aquele protecionismo de você aumentar a taxa de juros sobre produtos importados, isso deveria ser suprimido, certo? Desregulamentar o mercado, ou seja, o mercado ele tem um controle de preços, um controle fiscal e iria se flexibilizar tudo isso. Proteger a propriedade privada. Essa é a máxima do capitalismo. A partir do momento em que se adota o consenso de Washington, nós passamos, né, da ideia desse keynesianismo para um período chamado neoliberalismo. E o neoliberalismo ele tem as suas características, e as características do neoliberalismo elas são quase que semelhantes à do liberalismo, porém ela tem uma interferência maior nas questões sociais. Olha só, características do neoliberalismo. Estado deve garantir os direitos básicos para a população, ou seja, educação, saúde, enfim. No entanto, olha de que forma que deve ser feito. O Estado deve garantir os direitos básicos para a população. Então, qual que é a característica do neoliberalismo? Primeiro, o mundo empresarial, ou seja, exige-se a participação do privado nas questões públicas, principalmente no que diz respeito às terceirizações, certo? Olha só, privatizações de estatais, desregulamentação, Estado mínimo, ou seja, uma cobrança de impostos muito menor, livre concorrência e competitividade, oligopólios. Oligopólios é a formação de múltiplas empresas que acabam dominando um setor produtivo. Expansão das transnacionais, ou seja, permitir a entrada de multinacionais, certo? Indivíduo como empreendedor dele mesmo, que é o que está acontecendo no Brasil hoje nessa questão chamada uberização, né? Um trabalho flexibilizado, um trabalho sem garantias sociais, trabalhistas, um trabalho muitas vezes cruel no que diz respeito ao mercado, né? Principalmente porque quando a gente observa em relação ao Brasil, que é a chamada uberização, você passa a entender que essa uberização é a precarização do setor de trabalho no mercado brasileiro, né? Onde esse entregador que trabalha no Uber Eats ou o cara que trabalha no próprio Uber, né? Esses aplicativos cujos quais lucram em cima de entregas de produtos, né? De mercadorias e alimentos, a gente percebe que o indivíduo que trabalha, ele não tem garantia nenhuma, porque ele faz uma entrega para uma pessoa que não é responsável por ele, ele também pega essa mercadoria em uma empresa, em uma loja cuja qual não tem vínculo nenhum, ou seja, é um trabalho completamente liberal, né? Sem garantias alguma. Então, o indivíduo como empreendedor dele mesmo. Há críticas em relação ao liberalismo? Várias. Quais seriam elas? Primeiro, precariedade trabalhista, né? Redução da soberania nacional, né? Soberania das corporações nacionais. A outra questão, freia o desenvolvimento dos países pobres. Por quê? Porque relega esses países a apenas exportadores de commodities, né? Então, se você for observar esse neoliberalismo, ele olha para os países pobres da América Latina, da África, da Ásia e os enxergam apenas como mero fornecedores de matéria-prima, com a exportação dessas commodities que, em grande maioria, o valor é muito baixo, né? Diante, né, daquele produto já industrializado, pronto e acabado, que tem um valor muito maior. Tudo passa a ter um valor financeiro, ou seja, as instituições bancárias muito presentes e lucrando quantias exorbitantes. E redução dos investimentos sociais. Talvez esse seja o mais cruel e a mais cruel pauta do neoliberalismo, que é a redução dos investimentos nas questões sociais, certo? Um abraço para vocês, meninos,
e até semana que vem.